Você estuda porque você almeja um crescimento em alguma área da tua vida. Uma pessoa que ela cai em depressão é uma pessoa que ela perde o quê? O sentido do que a vida é para ela. Ela perde o prazer em comer. Ela perde o prazer em trabalhar. Ela perde o prazer em estar com os amigos, em estar com a família. Porque ela não encontra mais sentido para aquilo. Ela não vê mais o porquê de fazer tudo aquilo. Ou seja, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós podemos estar aqui na igreja, alguns até com anos de convertido, e estar passando pelo mesmo processo, pelo mesmo trabalho. E essa palavra fala um pouco a respeito de um homem, que acredito eu, querido, era um dos que não poderia nunca ter olhado para trás, mediante a tudo aquilo que ele viveu com Deus. O nome dele, você já vai saber. Pega a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 6. Mateus 11, versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João o Batista: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes para o deserto? Para ver um profeta? Sim, vos digo mais, muito mais do que um profeta. Ele é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu quero que você repita comigo esse último versículo. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Senhor amado, nós lançamos a tua palavra nesta noite. Nós te pedimos, Pai, que a tua revelação venha sobre as nossas vidas, que o teu Espírito venha fluir, Senhor, tirando dos nossos ouvidos todos os comichões, que nós possamos, Pai, receber a tua palavra em uma boa terra, em um bom terreno, que é o terreno do nosso coração. Que a tua semente, que é a palavra do Senhor, venha germinar dentro de nós e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor amado, que enquanto nós estivermos ouvindo a tua palavra, os enfermos sejam curados, os cativos sejam libertos, os oprimidos venham receber a tua presença, e que nós possamos, Pai, sair deste lugar hoje muito melhores do que nós entramos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, querido, aplaudindo o nome do Senhor. Amém. Tá. A história de João Batista é uma história até conhecida no conceito do ministério dele. Nós sabemos que, assim como Jesus, João Batista foi um homem determinado, profetizado desde o Velho Testamento. A palavra que fala que João Batista haveria de vir
se encontra no capítulo 40 de Isaías, e fala a respeito do trabalho que ele faria antes de Jesus: preparar o caminho, aplainar os montes. Ou seja, João Batista seria uma espécie de trator no ministério de Jesus. Era ele que ia preparar o terreno, era ele que ia pegar as pedreiras, era ele que ia aplanar os caminhos, para que o ministério de Jesus pudesse fluir de uma forma natural. E João Batista, querido, tem a sua vida iniciada por um casal de senhores, um casal de idosos, chamado Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. E a palavra então diz que certa feita, quando ele estava entregando incenso no templo, um anjo aparece para ele, o anjo Gabriel. E no momento que o anjo Gabriel aparece para ele, o anjo olha para ele e diz: as suas orações, a sua oração e a oração da sua esposa foi ouvida. E o anjo então olha para ele e diz assim: só que o nome do garoto vai ser João. O pai não ia ter o direito nem de escolher o nome, o anjo já tinha determinado qual nome seria. Deus já havia determinado. Zacarias então, que era um homem de idade, junto com Isabel, que era uma mulher de idade, mesmo eles orando, eles não acreditavam nisso. E a palavra então diz que Zacarias, no momento em que o anjo Gabriel declara essas palavras, duvida no seu coração. O anjo então olha para ele e diz assim: por que duvidaste? Porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento de João. E assim aconteceu, querido. Zacarias saiu do templo mudo, não conseguia falar mais nada. E a palavra então vai discorrendo. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que para mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que é o momento que Isabel já estava com uma gestação de 6 meses, e a sua prima Maria, lá na casa dela, recebe também a visita do anjo. E o anjo olha para Maria e diz: você vai gerar o Messias. O Senhor achou graça sobre a tua vida, e porque Ele achou graça sobre ti, você vai trazer ao mundo o Filho de Deus. E a primeira coisa, querido, que Maria faz, é aquilo que toda mulher gosta de fazer: contar novidades para todo mundo. Maria não vai dizer para ninguém. A primeira pessoa que ela vai atrás para contar é a prima dela, Isabel. Toda mulher é assim, né? Ela adora contar as novidades. A minha esposa adora contar novidade para todo mundo. Às vezes eu até sou o último a saber. Ela fica tão empolgada com alguma coisa que ela recebe na hora, que ela já vai distribuindo a notícia. Aí quando eu vejo, eu fui o último a saber. Ela: amor, eu não vi você primeiro, eu já fui distribuindo, eu não aguentei. Mulher gosta disso. Maria então se alegra com a notícia de saber que está sendo gerado dentro dela o futuro da humanidade. Ela vai até a casa de Isabel. E a palavra diz, querido, no livro de Lucas, no capítulo 1, que ela vai querendo contar a notícia para a prima, porque as duas eram primas. Isabel e Maria eram primas, eram da mesma família. Mas no momento que ela entra na casa de Isabel, a palavra do Senhor diz que no momento que ela se aproxima de Isabel, o feto, a criança que estava dentro do ventre de Isabel, começa a pular dentro do ventre, começa a se manifestar no ventre da mãe. E a palavra diz que Isabel automaticamente é cheia do Espírito Santo através da criança que estava no ventre dela. Ela então olha para Maria e diz: você não precisa me dizer nada. Quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. João Batista
sem ter nascido, Jesus também acabara de ser gerado. Mesmo assim, João Batista no ventre da mãe reconhece Jesus. E a história vai sendo passada. João Batista com 14 anos, porque um judeu com 14 anos se forma homem, segue a sua vida. E ele então decide, sabendo a determinação que o anjo havia colocado sobre seu pai, de que ele seria nazireu de Deus, sobre a cabeça dele não poderia passar navalha, ele não beberia vinho e nem bebida forte. Ele então radicaliza, e aos 14 anos ele vai para o deserto, e a palavra diz que ele começa o seu ministério no deserto. E outra peculiaridade, querido, do ministério de João Batista, que todos sabem, mas é sempre bom frisar: ele não se misturava com nada que era do mundo, ele não vestia as roupas comuns, ele não comia os alimentos comuns, nada que era do mundo ele usava, nada que era usado pela sociedade ele usava. A palavra até diz que ele se vestia de pele de cabelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Imagina você que dieta gostosa, comer gafanhoto com mel, que delícia, que bom isso. Só que uma coisa que chama a atenção do ministério de João Batista é uma coisa que hoje nós estamos perdendo. João Batista era um homem que falava o que as pessoas não gostavam de ouvir, estava no lugar onde as pessoas não queriam estar, e mesmo assim a palavra diz que multidões iam até o deserto serem batizados por João Batista. Tanto que o Batista não é um sobrenome. João o Batista é porque ele batizava. Ele era aquele que tinha o papel do batismo de imersão. Ele batizava as pessoas na água, o batismo de arrependimento. E multidões iam até o deserto ouvir João Batista. E hoje em dia eu vejo nas igrejas que nós temos que fazer reuniões estratégicas para saber o que nós vamos fazer para que a igreja aumente o número de pessoas. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, nós precisamos criar estratégias, nós precisamos criar situações. E a única situação, querido, que faz com que as pessoas venham ouvir de Jesus se chama Espírito Santo. A característica de um ministério que atrai pessoas é um ministério cheio do Espírito Santo. Não adianta você falar bem, não adianta você ter uma estrutura junto com você, se você não é cheio do Espírito Santo. As pessoas não vão atrás de você. Eu costumo dizer que não é a pregação e nem o louvor que converte ninguém. Hoje em dia nós temos entendido que a palavra ou que a música é uma estratégia dentro da igreja para atrair pessoas. Não, ela não tem que ter esse foco. O que tem que atrair as pessoas para o caminho do Senhor é o próprio Senhor. O louvor, ele não tem que ser horizontal, ele tem que ser vertical. O ministério de louvor não está aqui para servir as pessoas, assim como a pregação da palavra não está aqui para massagear o ego de pessoas. Tudo aqui, todas as coisas, dos que estão aqui em cima aos que estão aí embaixo, tem que ser feitas para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Paulo dizia: quer case, quer fique solteiro. Os que fiquem solteiros, fiquem para a glória de Deus. Os que se casem para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. A partir do momento que eu me levanto, eu já tenho que estar glorificando a Deus. A partir do momento que eu estou no meu trabalho, eu já tenho que estar glorificando a Deus. A partir do momento que eu estou na minha faculdade, que eu estou com amigos que não são cristãos, a minha vida tem que glorificar a Deus. Um ministério separado é assim. Um nazireu hoje, querido, não é uma pessoa que vai ser como um João Batista. Vamos ficar tudo cabeludo, barbudo, peludo.
Não, não precisa disso. Mas precisa ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa ter caráter. Gabriel deixa determinações para o pai de João Batista, para que ele não perdesse aquilo que estaria vindo sobre a vida dele. O seu filho, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ser usado para preparar o caminho do Senhor. Mas ele não pode ser dado ao vinho, nem à bebida forte. Ele não pode se misturar com as coisas desse mundo, porque ele é nazireu, separado de Deus. Quer ter um ministério que funcione? Seja separado. Não fale como os outros falem, não pense o que os outros pensam, não diga o que os outros digam, não haja como os outros agem. Seja separado por Deus. Hoje em dia existem pessoas que olham para a gente e falam assim: por que o meu ministério não flui? Aí você vai na casa do cara, o cara não tem testemunho. É um péssimo filho, um péssimo marido, um péssimo pai de família. E ele pensa que porque ele prega, Deus tem que fazer alguma coisa. Certa feita os apóstolos olharam para Jesus e disseram: Senhor, eles repreenderam alguns irmãos que estavam falando de Jesus sem estar andando com Ele. Jesus então olha para eles e diz: não tem problema, deixe que falem. Se você, querido, não agir, não se separar, não colocar o seu ministério em um alinhamento de santidade, você vai poder falar, mas você nunca vai andar com Jesus. Ele vai deixar a gente falar, Ele vai deixar a gente pregar, Ele vai deixar a gente ganhar almas, mas o nosso ministério não flui. Aquilo que você almeja não acontece. Nós estamos levantando uma geração de pessoas frustradas ministerialmente, porque as pessoas não têm entendido que o ministério não é aquele que é visto por homens, mas é aquele que é visto por Deus. E elas pensam que mostrando alguma coisa para o líder religioso delas, elas vão alcançar o que elas precisam. E aí elas se frustram, porque quem levanta o homem é Deus. Quem estabelece a lâmpada no teto é Deus. Quem tira a lâmpada debaixo da mesa e coloca ela no teto é Deus. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer tudo bonitinho, mas se não tem vida com Deus, não flui. Novamente João Batista no deserto, cumprindo o seu ministério, reconhece Jesus de novo. Não viu Jesus quando estava no ventre, e também na maioridade nunca havia visto Jesus. Os dois estavam com a mesma idade, 30 anos, e os dois nunca haviam se visto. Só que quando Jesus vai surgindo no meio do deserto, a palavra diz que novamente João Batista olha ao fundo, olha para aquela multidão, olha para os seus discípulos e diz: não é mais a mim que vocês têm que seguir. A partir de hoje, tudo que Ele disser para vocês fazerem, vocês façam. Porque Ele é aquele que eu disse que viria após mim, mas seria muito maior do que eu. É Ele ao qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos sapatos dEle, das sandálias dEle. É Ele. Novamente João Batista o reconhece. Porque é muito bonito, querido, é muito fácil reconhecer a Deus. Basta estar alinhado num propósito. A palavra diz no livro de João capítulo 10 que as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz. Só que existem momentos da nossa vida onde mesmo aqueles que foram escolhidos desde o ventre da mãe podem se perder. Existem momentos, não pense que porque o seu ministério pode ser usado, pode ser um ministério frutífero, pode ser um ministério que fecunde, que exerça poder e autoridade, não pense que isso é o suficiente. Porque todos os dias nós temos que voltar à cruz. Todos os dias nós temos que reconhecer quem Jesus é. Sabe por quê? Porque ovelha, ela não tem boa memória. Um pastor de ovelha, ovelha é animal mesmo, eles misturam todos os rebanhos no mesmo pasto. Eles nem se importam. Eles pegam as ovelhas que não enxergam bem, ovelha é míope, e eles colocam todas no mesmo pasto. Pode ter uma dúzia de pastores.
elas estão ali se alimentando. No momento que o pastor chama o rebanho dele se mistura daquela multidão de ovelhas e vai até o pastor, porque elas reconhecem a voz do pastor delas. Só que ela é cega. Se ela não enxergar, ela pode se perder. É onde a palavra diz que o pastor tem que estar sempre com um cajado na mão, porque no momento que ela não enxerga, ela não sabe para onde ela está indo. O cajado, ele tem a vara que conduz corrigindo, e o cajado que é um gancho, que quando ela está se afastando, ele puxa ela pelo pescoço. Porque você pode ser a melhor ovelha do rebanho, querido. No momento que você não ver Jesus, você sai do foco. Você pode ouvir a voz dele, você pode todos os dias de manhã orar tão bonitinho, ter um ministério tão lindo, mas no momento que você não enxergar ele, você pode deixar de reconhecer o caminho dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o ministério de João Batista começa a se concluir no momento em que ele batiza Jesus. E uma coisa que eu quero dizer para você é que quando você concluir o seu propósito aqui na terra, pode ficar sossegado, você vai morrer. Não se preocupe, você vai morrer. Se a gente está vivo ainda, querido, fique em paz, é porque tem propósito para a nossa vida ainda. João Batista começa a concluir o ministério dele no momento que ele batiza Jesus. Tanto que ele diz: o Senhor pede para que eu te batize, o Senhor que deveria me batizar. Jesus então olha para ele e diz assim: mas convém que nós cumpramos toda a palavra, me batiza. No momento que ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo se apodera de Jesus. E a partir daquele momento, o ministério de João Batista começa a se concluir, começa a terminar, a se findar. E João Batista era um cara muito chato. Ele gostava de tudo certo. E ele começou a pegar no pé, nada mais, nada menos do que do rei Herodes. O cara nunca ia para a cidade, mas quando ele ia para a cidade, era para dizer que Herodes estava pegando a cunhada dele. Ele ia lá para a porta do palácio e ficava gritando: Herodes, para de pegar a sua cunhada. Herodíades, para de ser sem vergonha. Herodes, não pega a esposa do teu irmão. E Herodíades ficava doida. Ela estava doida para acabar com João Batista. Só que o rei Herodes tinha medo, porque João Batista era muito respeitado. Muitos olhavam e diziam assim: será que João Batista é o Messias? Ou será que ele é o Elias que havia de vir? Ninguém sabia quem era João Batista, mas ele sempre declarava: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Mas mesmo assim muitos olhavam e diziam: será que é ele o Messias? Será que é ele o Elias? Até Jesus reconhece um ministério poderoso que havia na vida de João Batista. Aí entra uma outra questão e um outro critério. Não pense que ministério poderoso é aquele que age com sinais e maravilhas. Ministério poderoso é aquele que começa e que conclui o seu ministério. João Batista não praticou nenhum milagre, não fez nenhum sinal. Ele apenas pregava, ele apenas batizava, ele apenas conduzia multidões ao arrependimento. E Jesus declara que o ministério de João Batista foi um dos mais poderosos que passou sobre a terra, abaixo apenas do Messias. Tem gente que fica assim: eu não sou usado para curar. Mas não precisa ser usado para curar, porque que Deus cura quem Ele quer, não é a gente que é usado para nada. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Eu não consigo fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Não é você que tem que encher ninguém. Não é você o Espírito Santo para encher alguém. Quem enche as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E aí pessoas querem mostrar sinais, elas querem mostrar poder, elas querem mostrar autoritarismo e não autoridade. Porque você pode ser autoritário e não ter autoridade.
Autoritarismo é aquele que eu estou mandando você fazer. O que tem autoridade diz, nós vamos fazer. O autoritário impõe o cargo. O que tem autoridade ganha pelo respeito. As pessoas vão respeitá-lo e vão obedecê-lo por quem ele é, e não pela patente que ele tem. Por isso que nós temos que entender, existe uma grande diferença de autoritarismo e autoridade. Existem pessoas que dizem assim, eu não vejo a hora de ser pastor. Eu vejo a hora de ser pastor, porque quando eu for pastor, eu vou apacentar o rebanho. Já era para você estar apacentando, você que está perdido. Você não tem que esperar um PR no seu nome para apacentar ninguém. Porque Deus, querido, não trabalha com propósitos externos, e sim propósitos eternos. Ou seja, aquilo que você é desde o ventre da sua mãe. Você não vai ser formado um pastor, você foi gerado pastor. Você já estava nascendo pastor. Quando você nasceu aquele bebezinho, você já era um pastor. Quando você estava fazendo caca na fralda, você já era um pastor. Quando você estava comendo papinha, você já era um pastor. Quando você começou a fazer bobagem na sua adolescência, você já era pastor. E quando Deus te conduziu ao caminho da salvação, você ainda era pastor. E hoje você ainda é pastor. Aquele que precisa de alguma coisa para ser alguém não é. Eu não vou apacentar não. Não, pastor que cuide. Pastor que faça. Eu não vou evangelizar não, eu não sou evangelista. Os evangelistas que saiam. Agora se um dia eu for ungido evangelista, aí beleza, eu evangelizo. Então você nunca foi evangelista. Quando eu for ungido a pastora, aí eu vou cuidar, eu vou ser amoroso, vou ser um pastor bonzinho. Você nunca foi pastor. Porque já era para ter sido bonzinho antes. Já era para estar amando antes. Já era para estar tendo paciência antes. Já era para estar indo na casa do irmão antes, saber como ele está. Se você está esperando um óleo sobre a tua cabeça, é porque você nunca foi aquilo que você achou que você era. E a palavra então diz, querido, que João Batista começa a encher as paciências de Herodes e Herodíades. A tal ponto que Herodíades o tempo inteiro pede para que o rei Herodes mate João Batista. E Herodes temia, porque João Batista tinha mais respeito do que o próprio Herodes. Ele temia se levantar ou fazer qualquer coisa contra João Batista e iniciar uma rebelião. Só que Herodíades sabia a ferida que existia no calcanhar de Aquiles de Herodes. Herodíades sabia o que poderia fazer com que aquele homem fizesse tudo aquilo que ela quisesse. A filha dela, Salomé. E a palavra então diz que Herodíades conduz a filha dela, Salomé, a um plano ardiloso. E ela diz para a filha: eu sei que o rei tem uma queda enorme por você. E eu tenho certeza que quando você começar a dançar, porque nenhuma mulher dança como você aqui no reino, ele vai ficar inebriado. E ele vai olhar para você e ele vai te oferecer qualquer coisa. E quando ele te oferecer qualquer coisa, você vai pedir a cabeça de João Batista. E assim aconteceu, querido. A palavra diz que no momento em que Salomé começa a dançar, o rei Herodes começa a babar. Ela começou a dançar os pancadão da época, e o rei não aguentava. Começava a ir até o chão, o rei não aguentava. E aí o rei, muito doido, já olha para ela e fala assim: Salomé, pede o que você quiser agora, pede. Se você pedir metade do meu reino, agora eu te dou. Aí você percebe, querido, o porquê que Deus não dá asa à cobra. Às vezes nós estamos na igreja e falamos assim: por que eu não recebo aquilo que eu pedi ainda, né? É porque Deus sabe que você vai trocar por uma cabeça por aí. Naquele momento o rei só estava dizendo para elas assim: só.
se você quiser agora você tem metade do meu reino. Sabe o que é metade de um reino? Sabe o que é metade de uma fortuna? E o rei não podia voltar com a palavra dele, porque existiam homens ali, conselheiros ali, que estavam juntos na festa e eram testemunha do que o rei havia declarado, e a palavra do rei nunca podia voltar atrás. Sabe por que Deus ainda não está dando para nós aquilo que nós queremos? Porque nós vamos trocar por cabeças por aí. Tem muita Salomé dentro da igreja, que no momento que te oferecerem metade de um reino, você vai falar: não, eu só quero uma cabeça, eu só quero me vingar, eu só quero, não, eu quero um carro, mas eu quero um carro para esfregar na cara daquela irmã, aquela sem vergonha, que disse que eu não ia ter nada, eu vou esfregar na cara dela. Não, eu não quero ter dinheiro para, não, a glória é de Deus, eu não quero dinheiro para me ostentar, não, eu só quero esfregar na cara daquele irmão, que disse que eu não ia ter nada na vida, que eu não ia ser ninguém. Eu não quero dinheiro, não, Deus, não, eu não quero, o dinheiro é só para que o seu nome seja glorificado. Deus não se glorifica com isso não, querido. Isso não é para a glória de Deus, não. O mesmo amor que Deus tem por nós, Deus tem por nossos inimigos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Ele não amou o Ronan de tal maneira, não. Ele amou o mundo. E tem muita gente assim. Ela não quer bênção para poder usufruir, ela quer a bênção para poder esfregar na cara de alguém. Ai, quando eu tiver aquela casa, vou chamar todas aquelas que falavam que eu morava no barraquinho. Olha a casa que eu tenho agora, irmã. Olha a casa que eu tenho agora, irmã. Deus sabe, querido, que a gente está trocando qualquer coisa por cabeça por aí. Tudo por uma vingancinha. Tudo por uma vingança. Porque uma pessoa que está cega, ela não tem foco. Eu acredito que Salomé até deve ter pensado, mas ela lembrou da mãe, a mãe havia mandado. Ela então olha para o rei Herodes e diz assim: eu não quero metade do seu reino, não. Eu quero a cabeça de João Batista. E a palavra diz, querido, que o rei se entristece, porque eu acredito que até Herodes gostava um pouco de João. Porque a pessoa que é muito chata, a gente gosta dela. A pessoa que enche muito a nossa paciência, a gente acaba gostando. E aí ele olha e ela fala: você não pode voltar atrás. Aí Herodíades se levanta e diz: você não pode voltar atrás. Se você voltar atrás com a sua palavra, todos aqui vão dizer que o rei não cumpre o que diz. Então naquele momento ele é obrigado. Ele chama os seus soldados e pede para que eles peguem João Batista e levem ele para ser preso e ser julgado. É aí que começa a nossa pregação. A palavra diz, querido, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você pode começar muito bem, mas Deus quer que você termine melhor ainda. Se você acha que você está indo bem na igreja, saiba que você tem que ser melhor ainda, porque você tem que terminar muito melhor do que o que você começou. E João Batista, querido, era um cara que tinha um espírito livre. Aquilo que havia sido estabelecido na vida dele, ele viveu. Ele foi para o deserto porque ele quis, ele comia o que ele queria, ele vestia o que ele queria, ele tinha liberdade. Mas nós vamos saber quem é quem no momento que nós vamos presos. Dizer que nós somos fiéis a Deus no momento que nós estamos vivendo o que nós queremos é muito fácil. Dizer que nós somos fiéis a Deus quando o nosso ministério está indo bem, quando as coisas estão acontecendo do jeito que havia que acontecer, é muito fácil. Mas existem momentos que Deus nos leva, querido, para os calabouços da vida. João Batista foi levado para uma prisão que provavelmente, querido, segundo a história, se as prisões de hoje são ruins, as de antes eram muito piores. Geralmente eram lugares onde os prisioneiros não tinham alimento, não tinham vestimenta, faziam as suas necessidades aonde dormiam.
grande parte, muitas vezes não morria nem pela sentença de morte. Às vezes morria por uma tuberculose, morria por uma pneumonia. Imagina você um homem livre como João Batista, que estava onde queria, falava o que queria, vivia o seu chamado da forma que ele gostaria de viver. Então lhe é cortada as suas asas. Existem momentos, querido, que Deus nos leva a perder as nossas asas. Sabe por quê? Porque nós temos que cumprir a palavra que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Um relacionamento ele é pleno, assim como um relacionamento conjugal. Eu não me casei com a minha esposa e disse: eu te serei fiel na alegria, na riqueza e na saúde. Eu disse para ela: eu te serei fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E no início do meu casamento a gente já viveu uma grande prova, onde ela quase perdeu a vida. E por alguns momentos eu me senti como João Batista. Eu também duvidei. Eu também pensei em olhar para trás. Porque a palavra diz, querido, que no momento, nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 11, alguns versículos antes, depois você pode ler na sua casa, a palavra narra que João Batista estava preso e ele chama então os seus discípulos para irem ter com ele. Entre eles, um desses era o próprio ao qual Jesus amou, João. Ele começou sendo discípulo de João Batista. E a palavra então diz que no momento em que João Batista estava ali preso, não apenas preso no seu corpo, mas já estava com a sua mente presa. Não estava mais enfermo somente no corpo, estava enfermo na mente. E aquele que reconheceu Jesus no ventre da mãe, quando era um feto ainda, que reconheceu Jesus no deserto, sem nunca ter visto ele, no capítulo 11, a palavra diz que ele chama os discípulos e diz assim: vocês vão até Jesus agora, vão até ele, e vocês vão fazer apenas uma pergunta para ele. E ele não perguntou: por que eu estou passando por isso? Ele não perguntou o porquê da minha aflição. Ele não perguntou o porquê de eu estar preso. Ele questionou se Cristo era mesmo quem ele dizia ser. Aquele que usou a boca da mãe, porque a mãe falou aquilo que o feto estava dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Aquele que declarou no deserto: ele é aquele que eu disse que viria após mim, e que seria muito maior do que eu, ao qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. É o mesmo que chama os seus discípulos na prisão, olha para eles e diz assim: vamos até Jesus agora e perguntem para ele se ele é o Cristo, ou se nós devemos esperar outro. Existem muitas pessoas na igreja que viveram coisas maravilhosas com Deus, que tiveram um começo tremendo com Deus, e que no momento da dificuldade começaram a questionar se realmente Deus é Deus. Não importa, querido, se você reconhece Ele dentro do ventre, se você reconhece Ele no inferno, se você reconhece Ele na caverna, não importa onde você o reconhece. O que importa é se você vai prosseguir em reconhecer quem Ele é. E o mal, querido, quando nós perdemos a noção de quem é o Cristo, por nós não termos estrutura para suportar adversidades, nós nos tornamos perigosos a nós mesmos e aos outros, porque Ele conduziu a vida dele ao quase inferno, e estava conduzindo os discípulos dele também, porque eles chegaram para Jesus e falaram: ó, João Batista pediu para que nós viéssemos aqui e perguntássemos se tu és o Messias ou se nós devemos esperar outro. Porque se eles não tivessem tido dúvida,
a primeira coisa que eles também teriam feito é: João, não vou perguntar isso não, porque eu creio que ele é o Cristo. Mas eles também ficaram com dúvidas. E pior do que isso, Jesus naquele momento estava com uma multidão, pregando, curando, expulsando demônios, libertando. E a multidão ouviu o testemunho dos discípulos de João Batista, questionando de quem era Jesus. E até aquele momento, João Batista era muito mais respeitado do que Jesus. Jesus então, querido, se vê em um momento onde ele percebe que os demônios do homem estão sendo usados para tirar a glória dele. João Batista estava endemoniado? Não, mas ele era homem. Todos nós temos os nossos demônios, todos nós temos os nossos monstros ocultos, todos nós precisamos fazer com que o nosso ser espiritual cresça e o nosso ser carnal morra, dia após dia. Sendo você profeta, sendo você profetizado, sendo você o Cristo, sendo você o pequeno Cristo, o cristão que você foi estabelecido para ser na terra, não importa. Não importa como você comece, não importa se você veio dentro de um meteoro de fogo e entrou na terra. O importa é como você vai terminar seu ministério. Jesus então olha e vê, com certeza, uma multidão olhando para ele e falando assim, uns com os outros: será que ele é mesmo Jesus? João Batista está duvidando, os discípulos estão duvidando. Quem somos nós para não duvidar? Querido, se existem pessoas com mais autoridade que você, duvidando de quem é Jesus, mas você não pode duvidar. Aquilo que experimentamos de Deus nunca será maior do que aquilo que experimentamos com Deus. O mal de João Batista, eu creio é que no momento que ele batizou Jesus, ele deveria ter começado a andar com Jesus, mas ele continuou o seu caminho sozinho. Não adianta ter experiências em Deus e não ter experiências com Deus. Não adianta andar em Deus e não andar com Deus. A partir do momento que ele aparece para você, querido, você tem que abrir mão de toda a sua glória. Abra mão dos seus discípulos, abra mão do seu ministério, abra mão da sua cultura, abra mão da sua inteligência, abra mão de tudo aquilo que você achou que você tinha, porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Eu acredito que o que começou a fazer com que João Batista se perdesse foi justamente não ter olhado e falado: a partir de agora eu estou andando contigo até o fim. Ele continuou no lugar dele, fazendo as coisas dele. E muitas vezes nós estamos assim, nós apresentamos o Cristo aos outros, mas nós continuamos no nosso mesmo lugar. Nós mostramos Cristo para todo mundo muito bem, menos para nós mesmos. Nossa, ele fala tão bem de Jesus, mas a vida dele, ele não anda com Jesus. Ele até fala muito bem de Jesus, ele mostra Cristo tão bem para nós, mas por que então que ele não anda com a mesma medida de intimidade que ele quer que nós tenhamos? Jesus então olha para os discípulos de João e diz assim: vocês vão voltar lá. E eu te pergunto agora, o que você gostaria de ouvir nesse momento? No momento que você está passando pela dificuldade, o que você gosta de ouvir? No momento que você está passando por um problema terrível e você está na igreja, o que você gosta de ouvir? Eis que te digo, em 7 dias tu sairás da prisão. Eis que te digo, tua cabeça não vai rolar. Eis que te digo, João Batista, as cadeias vão se abrir e você vai comer sabor de mel. Eis que te digo, João Batista, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Porque você vai estar no palco e ele vai estar na plateia. É isso que a gente quer ouvir, né? O que nos leva a enxergar a Cristo nunca fará com que Ele mude conforme os nossos olhos, porque Deus trabalha com propósitos eternos e não internos.
O que Deus faz aqui, querido, não é apenas para massagear você, é para tratar você. Ele olhou para os discípulos e falou: vocês vão voltar lá e vocês vão dizer para ele. Sabe o que eu acredito que ele fez nesse momento? Porque a palavra diz que ele olha para eles e diz: voltem lá e digam para ele assim. E eu acredito sinceramente que nesse momento ele pegou um cego, levantou o cego, tocou nos olhos do cego e disse assim para eles: voltem lá para a cadeia e digam para João que os cegos estão enxergando. Aí ele foi e pegou um surdo, levantou o surdo, tocou nos ouvidos do surdo. O surdo voltou a ouvir e ele disse: vai lá e diz para João Batista que os surdos estão ouvindo. Aí ele foi e pegou um coxo que não conseguia se levantar, pegou o cara pelas mãos, e pelo Espírito as pernas daquele homem foram fortalecidas, e ele se levantou e ele disse: vai lá e diga para João Batista que os coxos estão andando, e que aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Em nenhum momento ele olhou e falou assim: vai lá e diz para João Batista que tudo aquilo que ele está vivendo vai mudar. Não, ele disse para eles: vai lá e diz para João Batista que aquilo que ele acreditou que iria acontecer, está acontecendo, não na vida dele, mas na vida do próximo que está depois dele. Porque cristianismo, querido, tem que fazer com que a vida das pessoas para nós seja mais importante do que a nossa. Se eu estou preocupado mais com a minha barriga do que com a barriga do meu irmão, eu ainda não sei o que é cristianismo. Se eu estou preocupado mais com a minha ascensão do que com a ascensão do meu irmão, eu ainda não sei o que é cristianismo. Ainda que eu continue cego, que os cegos voltem a enxergar. Ainda que eu continue surdo, que os surdos voltem a ouvir. Ainda que eu continue coxo, que os coxos voltem a andar. Essa tem que ser a minha e a sua intenção dentro do caminho do Senhor. Eu acredito que quando os discípulos foram lá e disseram isso para João Batista, a palavra não narra, mas eu acredito que aquilo trouxe para ele novamente o fôlego que ele tinha. E a voz que estava calada voltou a ser a voz. E eu acredito que naquele momento, querido, Herodes ficava lá do quarto dele ouvindo a voz de João Batista até o último dia. Herodes, sem vergonha, eu vou morrer, mas para de pegar a tua cunhada. Herodíades, safada, eu vou morrer, mas para de catar o seu cunhado. Não importa, querido, se você vai morrer, se você vai viver. Não importa se você vai perder a sua cabeça. Não importa o que vai acontecer com a tua vida. Você não pode mudar aquilo que você começou. Pelo contrário, você tem que ir além. Você tem que persistir. Você tem que avançar. Você tem que evoluir. Eu estou cansado hoje. Eu estou cansado de pessoas dizerem: ai, Ronan, ora por mim, porque ai, o meu ministério de cantar, o meu ministério de pregar. E quem disse para você que isso é ministério? Ministério, querido, não é um hobby. Ah, hoje eu vou lá para a igreja, eu vou adorar o meu Senhor. Aí pega o celular, né, o smartphone, o iPhone, o iPad, o iPod. Estou indo adorar o meu Deus. Com óculos Ray-Ban. Estou indo. Aí tira outra assim no espelho do banheiro: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. De baby look, tá tudo bonito. Aí tira, aí tá com o microfone na mão e fala assim: ei, Andrew, tira uma foto aí. Aí posta no Instagram: adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador.
Ministério não é hobby, querido. Ministério não é você fazer aquilo que te dá prazer. Cantar qualquer um quer, pregar qualquer um quer. Ministério é você fazer o que ninguém quer fazer. Sabe qual é o mal de hoje? Nós estamos brincando de ministério. Quando Jesus foi levado para a cruz, a primeira coisa que aconteceu com os discípulos dele foi que eles se trancaram no cenáculo. O cenáculo é a igreja de hoje. Eles se trancaram no cenáculo. Eles não foram até onde Jesus fora sepultado para ver se a palavra que ele havia dito se cumpriria. Não, eles nem esperaram, porque eles não queriam ir para a cruz. Eles não queriam viver o que Jesus ia viver. Eles não queriam passar pelo cálice que Jesus havia passado. E eles então se escondem dentro do cenáculo, se trancam dentro do cenáculo. E uma pecadora ficou lá esperando Jesus. Um anjo então lhe aparece e diz: você está esperando quem? Porque você espera entre os mortos aquele que já está vivo. Jesus então vai e aparece para ela. Porque Jesus, querido, não está onde você quer que Ele esteja. Ele está onde você menos imagina. Às vezes você acha que aquilo que você está fazendo para que pessoas te vejam é o que vai fazer seu ministério fluir. E aquilo que você faz quando ninguém está te vendo é o que está determinando o seu futuro ministerial. Ela então vai até o cenáculo. Ela quer avisar para os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que falavam de Jesus, aqueles que conheciam Jesus. Ela então bate na porta do cenáculo e diz: ei, eu vi Jesus. Quem atende? Pedrão, Tchongolongo. Ele olha e fala: o que você quer? Ela fala: eu vi Jesus. Ele estava vivo. Ele não está mais entre os mortos, ele já está vivo. Ele diz: você está louca? Eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele morrendo. Eu estava do lado do corpo quando os pulmões pararam de responder. Eu estava do lado do corpo quando o coração parou de bater. Você está louca? Ela falou: eu vi Jesus. E eu digo mais, hein? Ele vai aparecer para vocês. Porque você querendo ou não, querido, Jesus aparece para você. Mesmo você que está trancado dentro do cenáculo, Jesus aparece para você. Só que o mal de estar trancado dentro do cenáculo é que nós brincamos de ministérios dentro do cenáculo. Aí nós formamos grupos, facções. Aí falamos: se aquela irmã pregar mais do que eu, Jesus. Ou então estamos em um grupo de canto, só tem um microfone. Ô manto, sai, mano. Ai, meu Deus! E empurrando a outra, para a voz dela aparecer mais. Nós estamos brincando de ministério dentro do cenáculo. Sabe por que nós estamos trancados no cenáculo? Porque nós sabemos que o verdadeiro ministério é a cruz, mas nós não queremos a cruz. Os discípulos estavam trancados no cenáculo porque eles tinham medo de morrer como Jesus morreu. Nós estamos trancados dentro do cenáculo porque nós temos medo de morrer como Jesus morreu. Nós temos medo da cruz, mas a cruz é o caminho. Seguir a Cristo é o caminho. Tomar a sua cruz é o caminho. Dia após dia. Lucas 9:23. Tome dia após dia a sua cruz. Então vem e segue-me. Os que estão brincando no cenáculo é que tem medo da cruz. Estão morrendo de medo da cruz. Só que Jesus vai aparecer para você. Ele entrou lá quebrando todo mundo na palavra, mas Ele apareceu. Se nós não formos até Ele, Ele vai vir até o nosso encontro. Ele vai aparecer para nós, Ele vai se manifestar a nós.
E Ele vai mostrar para nós o que Ele quer de nós. Ele vai mostrar o propósito que Ele tem para nós real. Que não é o propósito de ter um ministério para estar no Instagram. Não é o propósito de ter um ministério onde eu exerço a minha função ministerial dia sim, dia não, porque eu estou afadigado, porque eu estou atarefado com outras coisas, eu não tenho tempo. Ministério é algo que tem que ser a coisa mais importante da tua vida. Se você não tem o teu ministério como a coisa mais importante da tua vida, você não tem um ministério, você tem um hobby. Se coloque de pé. Eu creio em um tempo onde nós não vamos mais ter medo da cruz, onde nós não vamos mais ficar trancados no cenáculo. Sabe, os que estavam trancados no cenáculo é aqueles que ficavam para Jesus o tempo inteiro. Ah, Senhor, qual de nós vai se assentar à mesa do seu lado? Porque quem está trancado no cenáculo só está preocupado com uma coisa: posição. E Jesus diz para eles: eu não sei quem vai sentar do meu lado. Por acaso vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Aí ele diz para eles: em verdade eu vos digo que vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Mas agora quem vai ficar do meu lado ou não, isso não cabe a mim. Nós vamos beber do cálice, querido, querendo ou não. Dia após dia nós estamos já bebendo do cálice. Dia após dia nós já estamos, querendo ou não, vendo a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E ela está aparecendo para nós e mostrando para nós que aquilo que nós acreditávamos que era ministério não é. E aquilo que nós achávamos que era vergonhoso é o que é o verdadeiro ministério. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti ou mais, de ti e menos de suas mãos e diga que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases